Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no profeta Jeremias, capítulo 35. Jeremias 35. E eu quero ler o texto de 1 até o 19. Jeremias, capítulo 35. Nós vamos ler todo esse texto, do versículo 1 até o 19. Se você achou, você diz amém. Diga amém, irmão. Parece todo mundo desanimado por causa da derrota do Brasil, gente, aquela vergonha na terça-feira. Eu queria estar marcando o gol de placa, estar pregando hoje cedo. Tem até gente que achou que a derrota do Brasil foi porque a gente mudou o culto. Depois de ontem você viu que não, que ontem não tinha culto, o Brasil tomou de 3-0, é ruim mesmo, não tem nada a ver com o culto, o time mereceu perder. Mas vamos lá, ânimo em nome de Jesus. Continue, vai abrindo a Bíblia aí, continue orando pelas nossas celebrações, convidando pessoas. Hoje a gente teve bem menos pessoas que a gente estava tendo nos últimos domingos, mas nós queremos começar o segundo culto aqui no Atlético. Nós queremos começar a nossa celebração das 5, mas você precisa convidar toda semana alguém. Na hora que lotar, que é um pouco mais cheio, a gente tiver que colocar a cadeira ali, a gente vai começar uma segunda celebração. Eu tenho convicção, é isso que Deus nos mandou fazer. Você acredita nisso? Diga um amém. Amém. Mesmo assentado, diz assim a palavra de Deus, Jeremias 35, diz assim a palavra de Deus. Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: vá à comunidade dos recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então eu busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maazéias, filho de Salum, o porteiro. Então eu coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês, nem os seus antepassados beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas jamais bebemos vinho em toda a nossa vida, não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu essa terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém, para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vai dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta ao Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho, porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Eu enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhe diziam que cada um de vocês deveriam converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que eu dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção, nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas esse povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eu trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram, chamei-os, mas não me responderam. Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido àquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Amém? Jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva, diz o Senhor. Ore a Deus e comece a pedir para que o Espírito Santo te ajude a marcar um gol de placa diante de Deus. Diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Pede a Deus
Nesse domingo de muito desânimo para alguns e cansaço para outros, da mente, muitas vezes lá no jogo de futebol, diga: Senhor, eu saí de casa para receber uma palavra Tua, para ouvir a Tua voz, para ser desafiado. Eu não saí de casa apenas para cumprir tabela, para um exercício de religiosidade. Fala comigo, Senhor. Talvez você está tão desanimado nessa noite que não consegue ter perspectiva, mas a única oração que Deus quer ouvir de você é: Deus, tem misericórdia de mim, fala comigo em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz e aprender com a Tua palavra, aprender com os recabitas, aprender com essa profecia de Jeremias. Pai, fala conosco, ajuda-nos a entender o que Tu queres, Espírito Santo, e repreende toda obra maligna, toda mente que está presa, todo espírito desassossegado. Meu Pai, glorifica o Teu nome, edifica a Tua igreja, porque o Senhor está aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida, eu me lembro de ter ido ao cinema em 2002 para ter assistido a esse filme do Leonardo DiCaprio e do Tom Hanks, que era o Prenda-me se for capaz. Quantos já assistiram esse filme aqui? Os melhores filmes que na verdade conta a história do Frank Abagnale Jr., que era o Leonardo DiCaprio, que ele conseguiu iludir todo mundo naquele filme com criatividade e um belo sorriso. Alguém carismático, era a história, na verdade real, acontecendo nos Estados Unidos, e com apenas 18 anos, o Frank Abagnale Jr., ele foi médico, ele foi advogado, ele foi copiloto, ele foi promotor, ele foi professor de história, e ainda conseguiu descontar mais de 2 milhões e 500 mil dólares em cheque no mundo todo. O filme vai passando, vai falando, e no encalço dele está ali o detetive que era encenado pelo Tom Hanks, que tenta desmascarar, mas a realidade é que essa é uma história verídica. Ele passa a vida toda dele enganando pessoas, sendo alguém que ele não era, sendo um impostor. O Leonardo DiCaprio, ou Frank Abagnale Jr., era um impostor. Ele passou, se diz ser alguém que ele não era. Ele se passou por médico, mas ele não era. Ele passou-se por copiloto, mas ele não era. E o mesmo tem acontecido na igreja de Jesus durante toda a história. A história da igreja é marcada por pessoas que se dizem ser o que não são. É uma história marcada por impostores, marcado por pessoas. E uma questão interessante, talvez dessa noite, para abrir essa conversa, é: como é, pastor, que nós sabemos qual é a realidade de um cristão verdadeiro, um cristão que é um impostor? Como é que eu posso saber quando alguém é como Frank do Prenda-me se for capaz? Como é que eu posso olhar para um discípulo, para alguém que está aqui no auditório, alguém que se diz evangélico, alguém que escuta as músicas, que canta as músicas, e saber se ele é um cristão falso ou um cristão verdadeiro? Eu creio, amados irmãos, que há diversos critérios, há muitos deles, mas o principal, um dos principais, é aquela palavrinha que se chama obediência. Você pode falar obediência? É o principal. Talvez aquilo que você pode olhar, eu não estou falando de julgamentos subjetivos, mas talvez dizer: olha, a obediência é chave, porque se a sua vida não for caracterizada pela obediência, se você é alguém que não obedece, talvez se você diz assim: olha, eu professo Jesus como Senhor, mas não faço aquilo que Ele manda, certamente você é um impostor. Porque não é possível ser discípulo sem obedecer. Não é possível ser de Jesus se a sua vida não corresponde àquilo que você diz acreditar. É isso que é grande escândalo, é aquilo que a gente sabe. Talvez a igreja cristã é colocada em descrédito, não é talvez pela incredulidade, pelas religiões, mas é exatamente como disse lá o Gandhi há muito tempo atrás. Ele diz: olha, eu acredito no seu Cristo, não nos cristãos. Eu acredito no Cristo e não nos cristãos. Pessoas que dizem assim: olha, eu creio, eu acredito, mas não vivem aquilo que creem. Pessoas que dizem: olha, pastor, eu acredito que Deus é poderoso, mas não vivem aquilo. Pessoas que professam algumas coisas, e por isso você pode ser julgado por isso. Nós podemos ser julgados, isso é mais do que lícito. O próprio Jesus disse: por que me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Por que vocês dizem que eu sou o Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu mando? Eu acredito que esse texto de Jeremias 35, talvez você fale: pastor, o que tem a ver essa história longa, recabita, uma história de milhares de anos, quase 3 mil anos atrás, tem a ver com marcar um gol de placa, tem a ver com discipulado. Eu acredito que aquilo que Deus considera como um gol de placa, como algo que Ele olha e Ele diz: muito bem, parabéns, é isso mesmo, é a palavra que se chama obediência. Você pode falar obediência? E todos nós aqui, queridos, estamos diante de uma escolha, de uma decisão, de uma situação. São várias, são centenas, são dezenas, todos os dias, aonde você e eu temos que fazer uma escolha e tomar uma decisão, que é obedecer ou não, obedecer a Deus ou não.
E essa história não poderia ser mais pertinente, porque é interessante que o contexto onde Jeremias está profetizando é um contexto muito parecido com o nosso. É um contexto onde não há valores morais, há um contexto onde o povo de Deus já não segue mais a Deus, mas é um povo idólatra. Era idólatra, e talvez você diz, pastor, mas nós não somos idólatras. Nós estamos na igreja Bethesda. Eu sou gospel, eu sou evangélico, eu gosto de programa do Festival Promessa, eu gosto muito disso, eu vou em show gospel, eu gosto de tudo isso, então não tenho ídolos. Talvez a nossa idolatria é algo muito mais sutil e profunda. Nós temos os nossos ídolos. O seu ídolo pode ser o dinheiro, pode ser uma igreja, pode ser um time de futebol. O seu ídolo pode ser talvez a sua condição social. O seu ídolo pode ser você mesmo. Nós temos os nossos ídolos. Talvez era uma condição social onde Deus já diz, uma parte do povo já tinha sido levado em cativeiro. E a palavra de Jeremias é: arrependam-se, porque Nabucodonosor vai vir e o povo vai para o cativeiro. Mas por isso se submetam a isso. Isso é propósito de Deus. E do outro lado há falsos profetas que começam a dizer: que isso, Jeremias? Paz, paz, prosperidade. Tem uma campanha de 7 semanas aqui, vai dar tudo certo. É Jeremias que é o falso profeta. E Deus, ele convida Jeremias a observar um povo, os recabitas. Os recabitas eram talvez os remanescentes, que eram filhos de Jonadab, descendente de Recabe, que durante 250 anos eles se guardavam, eles se santificavam, e era uma comunidade nômade, era uma comunidade que não tinha local fixo. Durante todo ali o Oriente Médio, eles mudavam, eles iam talvez como ciganos, eles eram ferreiros, eles trabalhavam com metal, mas uma característica os distinguia, que era talvez aquela palavra que Jonadab deu para eles, de não beber vinho, de não fazer casas, que era talvez uma possibilidade, eram regras que os levavam a se consagrar a Deus. Mas não era um povo comum não, era um povo estranho. Quando os recabitas chegavam, todo mundo caçoava e falava: lá vai aquele povo estranho. É um povo muito estranho, eles não compram casa, o cara não está guardando para o futuro. É um povo muito estranho, eles não bebem. É um povo que vive separado. É um povo muito diferente. É um povo muito estranho. Lá vai os recabitas. Olha os recabitas. Olha os recabitas que vai na contramão da história. E é interessante que parece que o Senhor nos convida e fala para Jeremias para fazer um teste com eles. Convida-os a vir ao templo, oferece vinho para eles, começa a dizer, leva eles para tentá-los nos seus valores. E toda essa história talvez incorre para Deus olhar e falar para nós: olhe para os recabitas, olhe para aqueles que vão talvez na contramão da multidão. E é isso que eu quero talvez conversar. Que lições nós aprendemos nessa noite que nos levam a marcar esse gol de placa que se chama obediência? Quais são as lições que nós aprendemos com ele? A primeira é essa, que eu aprendo com os recabitas: decida viver de maneira ousada e apaixonada. Repita comigo isso que está na tela. Vamos falar mais alto, irmãos. Vamos falar? Decida viver de maneira ousada e apaixonada. Em nome de Jesus. Decida viver de maneira ousada e apaixonada. Talvez o que nós podemos observar na vida desses recabitas não era talvez um povo, que povo estranho, que povo talvez desconectado, é um povo que não sabe de nada que está acontecendo. Nós estamos já no avanço da modernidade e eles estão na contramão, mas isso, a marca desse povo, era um povo que decidiu viver de uma maneira ousada e apaixonada. Porque para manter princípios, você precisa ser ousado e apaixonado, porque você precisa entender, como diz o Kierkegaard, ele diz algo tão interessante, que a multidão é mentirosa. Você pode dizer: a multidão é mentirosa? As multidões mentem, meus amados. A Vox Populi não é a Vox Dei. A voz do povo não é a voz de Deus. Talvez nós estamos acostumados, talvez por causa da mídia, por causa da internet, de sofrer uma pressão tal, onde nós olhamos e dizemos: onde a maioria está apontando é onde nós devemos ir. A pressão para você talvez não viver os seus valores como um discípulo de Jesus. Você sofre pressão da televisão, na sua faculdade, na sua família, no seu trabalho, para vender os seus valores. As multidões mentem. As multidões não estão com a verdade. E esse que é o problema, porque é impressionante como a multidão influencia talvez a minoria. Como a multidão tem um poder esmagador sobre você. A multidão tem o poder de ditar a maneira como você se veste, ditar a maneira como você compra, ditar a maneira daquilo que você crê. Talvez dizer: não é bem por aí, pastor. Esse negócio que nós estamos pregando na juventude, uma série falando de pornificado, sexualidade, não é bem por aí. Nós estamos num outro
tempo, uma outra época, nós estamos na modernidade. Abre a mente, pastor, abre a mente, líder de jovens, abre a mente, vamos dialogar, porque algumas coisas não são, e a verdade é que essa é a nossa luta, sabe por quê? Eu e você, nós queremos ser comuns, nós queremos ser iguais, nós não queremos ser diferentes como os recabitas, porque isso corre o risco talvez da marginalidade, do desprezo, de talvez sermos apontados pela maioria e dizer, só ele que é o diferente, olha o marginalizado, olha como ele é. Nós não queremos isso, nós queremos ser iguais. Diga assim, eu não quero ser igual. Eu espero que você não queira ser igual, mas a grande realidade é que nós queremos ser iguais. Os recabitas eram diferentes, singulares. Jeremias chama eles ali, parece que Deus parece tentar os recabitas, mas tenta não para derrubar, porque entende quais são os seus valores. Ele olha para Jeremias, chama aquele povo lá, convida eles para o palácio, serve uma grande mesa e oferece vinho do melhor para eles, coloca diante deles. Certamente muitos de nós teríamos tomado vinho para agradar Jeremias. Muitos de nós, talvez sabendo, talvez dos nossos valores, falando, eu não posso ficar mal na foto, é só um golinho. Deus, o Senhor sabe que o meu coração, a minha motivação, a minha consciência não me permite. Então a minha consciência eu estou em paz, porque eu estou tomando vinho aqui, mas na minha mente não. Os recabitas não fazem isso. É interessante que o versículo que vai aparecer aqui na tela, Jeremias vai dizendo, então eu coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles porém disseram, não bebemos vinho, e porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem, nem vocês nem os seus descendentes vão beber vinho, nós não vamos beber vinho. Talvez o assunto aqui não é o vinho em si, mas exatamente essa realidade de que há uma evidência clara nas ruas de Jerusalém. Um povo que era chamado de recabitas. Os recabitas nos ensinam duas coisas que a maioria diz que não é possível. A maioria diz que você não consegue dizer não. A maioria diz que você, olha, não é possível ser crente no ambiente de trabalho. Não é possível levar ao pé da letra a palavra de Deus, pastor. Não tem jeito, a gente tem que ser maleável, a gente tem que sambar conforme a música. Senão nós não ganhamos pessoas para Jesus. Eles mostram aquilo que as pessoas condicionadas pelas multidões não acreditavam. Eles eram a prova de que pessoas comuns podem viver os seus valores, mesmo que isso não seja os valores da maioria. Pessoas comuns, eles podem viver os seus valores e não os valores das massas. Eles podiam viver vidas diferentes, e essa é a palavra de Deus para você. Você quer agradar a Deus? Diga amém. A primeira coisa é, seja diferente. Fala para quem está do seu lado, seja diferente. Seja diferente, seja diferente, porque aqueles, quantos querem a unção de Deus? Digam amém. Você quer a unção de Deus de verdade? Eu quero a unção de Deus. Você precisa ser um inconformado. Mas o que eu vejo é a gente inconformado com aquilo que não é para ser inconformado. Ai culto, ai vigília, ai meu Deus, a liderança pega pesado. Mas com aquilo que é para talvez você ser inconformado, você se conforma. E a Bíblia diz, não nos conformeis com esse mundo, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Geração que vai atrair a unção é uma geração de gente que diz, eu não vou me prostrar diante do rei, eu não beberei vinho, porque há uma ordem, há uma palavra, há uma orientação. Porque obedecer significa dizer não. Você consegue dizer não? Você consegue falar não? Porque ser inconformado é entender que os seus valores não estão com a multidão. Diga assim, os meus valores não estão com a multidão. Não há nada de errado, queridos, de talvez estarmos reunidos. A gente quer multidões que ouçam a palavra de Deus, a gente quer cada vez mais. Mas o problema da multidão é quando a multidão influencia os seus valores. Influencia, você é talvez a Maria, desculpa, Maria vai com as outras. Aonde toca a banda você vai. Você não consegue marcar posição. E por isso, nós somos muitas vezes tentados para agradar pessoas. Talvez os recabitas poderiam ficar encantados. Jeremias era um profeta famoso em Jerusalém, homem de Deus. Certamente eles ficariam totalmente encabulados de dizer não, era um banquete. Talvez eles seriam tentados a agradar, mas eles não estavam preocupados com a nova amizade de Jeremias. Eles estavam preocupados em obedecer a ordem dada há 250 anos atrás, que era mais preciosa do que uma recente amizade com Jeremias. É por isso que a Bíblia vai falando. Vamos ler todos juntos aqui?
Aplauda o Senhor por essa palavra, aleluia. Mas é muito fácil falar, porque talvez a grande luta que nós temos é essa. Nós amamos o mundo, irmãos. E é muito fácil na igreja evangélica brasileira, porque é um negócio muito complexo. De talvez achar que amar o mundo é se vestir como a Bethesda se veste. Então nós vamos para o outro extremo, que tem a ver somente com o exterior. O mundo é algo muito mais profundo, porque o texto continua dizendo: olha, não amem o mundo, nem o que nele há, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Há muita gente que se veste de um jeito muito diferente do mundo, muito peculiar, quase igual João Batista. Mas a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a concupiscência, talvez está dentro de nós. Esse desejo por coisas materiais que talvez extrapola os limites da bênção de Deus, que talvez mexe com a sua família. Essa é a palavra. Decida viver de maneira ousada e apaixonada como os recabitas, em nome de Jesus. Será que esse é o tipo de vida que você quer? Porque você precisa entender, queridos, como aconteceu com eles, versículo 2. Vá à comunidade dos recabitas e convide eles para uma das salas e oferece vinho para eles. Parece que Deus está querendo derrubar os recabitas, mas é porque Deus sabia quem eram os recabitas, e Ele usa isso talvez como um sinal, dizendo para nós: olhe para aquele povo, observe a conduta deles, imite-os. Mas muitas vezes a tentação, Deus usa a tentação para nos fazer obedecer. Ele usa a tentação, sabe para quê? Para te fazer ensinar a obedecer. Vamos ler todos juntos isso aqui? Aqui está a questão. Muitas vezes nós somos tentados, e guarda isso, jovem, adulto: ser tentado não é pecado. Diga assim comigo: ser tentado não é pecado. Nós somos tentados nas mais variadas áreas, e ser tentado não é pecado. Pecado é dizer sim à tentação. Tem muita gente que está tão fragilizada com o pecado, que a tentação bate a sua porta e ele não consegue resistir. Mas a tentação está testando para ver se você ama Deus mais do que aquilo que lhe é oferecido. A tentação vem para dizer que é um teste sobre o que você ama mais na vida, dizendo: você ama mais o dinheiro ou ama mais a Deus? Você ama mais talvez o seu conforto ou ama a Deus? Quando eu sou tentado a ter um relacionamento errado, a tentação é: eu amo mais essa pessoa do que amo a Deus. Eu amo mais o meu projeto pessoal. Será que eu amo mais o meu conforto, a minha reputação, do que a Deus? A tentação é algo que Deus nos ensina, nos leva a obedecer. Você tem sido tentado? Decida viver de uma maneira ousada e apaixonada como os recabitas, e diga não em nome de Jesus. Você pode dizer amém, queridos? Por isso é como aquela história de um garoto que era tão ousado e apaixonado, que conta que ele estava em frente a um portão que dava acesso à propriedade do seu pai. Quando Napoleão Bonaparte se aproximou com seus homens, ele queria cruzar aquela propriedade, mas o menino impediu, falando assim: não vai passar aqui. Zangado, Napoleão olhou para aquele menino e falou: menino, eu sou Napoleão Bonaparte, imperador, abre esse portão. E aí o menino, muito educado, ele tirou o chapéu e perguntou: o senhor vai querer que eu desobedeça a meu pai? Este portão está fechado, aqui ninguém passa conforme meu pai determinou. Napoleão, ele virou para os seus generais e disse: dei-me 1000 homens como esse menino, e conquistarei o mundo todo. E foi por outro caminho, uma obediência radical, ousada e apaixonada. Sabe qual é o segundo conselho? É esse aqui: tome a decisão de viver uma vida de radical obediência a Deus. Tome a decisão, primeiro, uma vida ousada. Ousada no sentido de dizer: eu vou ser diferente, eu tomo posição. E a segunda coisa é viver uma vida de radicalidade, de obediência radical à palavra de Deus. Eu quero viver uma vida de radicalidade. Eu tomo a decisão que eu não quero brincar. O versículo 8 vai dizendo aqui, versículo 8: temos obedecido a mais uma vez, temos obedecido a tudo que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recado. A gente está obedecendo, não é 50%, não é 70%, mas é tudo. Sabe qual é a palavra de Deus para você nessa noite? Você precisa tomar a decisão de seguir a Deus em tudo, meu irmão, em nome de Jesus. Tomar decisão radical, porque para os recabitas não havia concessões. Qual é o problema que eu vejo na comunidade? Em nós fazemos muitas barganhas e concessões, dizendo: é a graça, Deus entende. Deus, olha, eu estou obedecendo aqui, mas eu não quero pisar ali. Negócio de CTM não dá, já estou vindo no culto à noite, já quero nem vir. É um favor que eu faço para o Senhor, Deus. Já estou aí, chegando, estamos juntos, Senhor. Já estou vindo à noite, vou na célula, um pouco mais radical da manhã com Deus, 6 horas da manhã, vigília, culto de domingo. Está maluco? Está maluco? Eu tenho muito mais o que fazer, eu tenho uma vida para viver.
eu tenho compromissos a realizar. Mas esse povo era um povo que tomou uma decisão de viver uma vida radical de obediência, radical, completa, que estava, sabe no que estava baseada a obediência deles? Na palavra. A sua obediência tem que estar baseada na palavra de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Será que você pega essa palavra e fala, não tem jogo, não tem negócio, é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus falou, eu vou em nome de Jesus. E é por isso que Deus está falando para nós essa noite, como falou para Jeremias: olhem para eles, é possível. Diga para o irmão que está do seu lado, é possível. Deus usa os recabitas para dizer assim: gente, aqui está um povo que está obedecendo ao seu predecessor, ao seu antepassado, estão obedecendo uma ordem humana. Vocês têm a minha palavra, as minhas instruções, e não têm me obedecido. Imite esse povo, imite a conduta deles, porque, irmãos, obedecer de maneira radical tem a ver com uma coisa: ajustar a sua vida à vontade de Deus. Isso dói demais. Ajustar a nossa vida nas circunstâncias, começar a olhar para o seu casamento e falar assim: olha, eu não vou comparar com quem está pior. Nós precisamos ajustar como maridos, como esposa, como filhos, ajustar a minha maneira de trabalhar, ajustar os meus relacionamentos, as minhas relações profissionais, os meus pensamentos, os meus preconceitos, aquilo que eu acho ou que deixo de achar. Sabe qual que é o seu problema e o meu problema? A sabedoria humana, porque você acha que sabe muito, eu acho que sei muito. Nós já sabemos, então nós vamos fazer aqui e acabou. E é assim, às vezes eu oriento alguém, eu já conheço as minhas ovelhas, eu oro para Deus quebrar, porque é Deus. Se Deus não falar, se o Espírito Santo não visitar você, não tem pastor, não tem apóstolo, bispo, apostila, não tem ninguém. A verdade é que às vezes não que eu não acredito no que Deus pode fazer. Quando a gente orienta alguém, eu falo: se o Espírito Santo não interpretar e levar ao obediente, não tem ninguém, porque nós somos cabeças duras. Nós temos a nossa opinião fechada, e muitas vezes, olha aqui para mim, nós todos, eu me incluo, essa palavra para mim não era ela que eu ia pregar ontem, ia ser sobre oração. E aí Deus falou: a obediência que o povo precisa ouvir, inclusive você, rebelde pastor, você, as coisas não estão fluindo como deveriam. E a pergunta que eu faço, que você faz, olha aqui para mim, não é essa: pastor, por que as coisas não fluem na minha vida? Por que as coisas não estão fluindo? Parece que o negócio está amarrado. Não precisa levantar a mão, levanta o dedinho, fala: é verdade, eu me identifico com isso. Sabe qual é a palavra de Deus? É porque nós não obedecemos. Ela não pode fluir enquanto nós não obedecemos. Talvez você diz: Senhor, me dá uma nova revelação, Senhor, derruba um som na minha célula. E Deus fala: não vou dar, porque você não obedeceu a essa orientação. Não há convite novas. Para que Deus revele coisas novas, você precisa já obedecer aquilo que você sabe. Fala aí para quem está do seu lado: obedeça aquilo que você já sabe. Eu vejo um monte de gente querendo crescer, e eu estou falando até do conhecimento. Gente: pastor, eu quero fazer teologia, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Às vezes eu olho e nós enfatizamos o conhecimento. GT, o CT, não falo: irmão, primeiro o leite, depois a feijoada. Pratica o beabá primeiro. Não é isso que vai mudar a sua vida, não é isso que vai trazer transformação, porque a realidade é que Deus espera a minha e a sua obediência. Diga assim: Deus espera a minha obediência. Ele espera ansiosamente, porque eu vejo, queridos, olha aqui, você sabe do que eu estou falando, gente confusa em muitas áreas, gente que está confusa sobre o que fazer, na área do dinheiro, se abre um negócio, se casa, se compra uma bicicleta, se vem no culto, e em áreas que Deus já mostrou que nós devemos fazer. Gente que está confuso na área de namoro, pastor namora, não crente ou não, dinheiro, dou dízimo ou não, casamento, em áreas que Deus já falou. O problema não é saber, é obedecer. Diga assim comigo: o problema não é saber, o problema é obedecer. Por isso, queridos, no meio da crise, se você está numa crise, em nome de Jesus, nós vamos orar daqui a pouquinho. Vença a sua tendência, que é a minha, de tentar resolver as coisas sozinho sem consultar a Deus. É ou não é? Olha aqui para mim. Todos nós temos a tendência de, na hora que o bicho pega, a gente já sai pensando em solução, ansioso, liga, fica mal, sem consultar a Deus antes. Responda com sinceridade: quando foi a última vez que você disse: Deus, eu quero te obedecer, eu quero fazer a tua vontade em todas as áreas, revela-me a tua vontade, eu tomo uma decisão, ajuda-me em nome de Jesus, ajuda. Mas você precisa prestar atenção nos princípios de Deus, tomar a decisão de viver uma vida de radical obediência a Deus. Você já tomou a decisão? Amém? Porque se você não tomou a decisão sobre o que você vai escolher, você pode ter certeza que tem gente que vai escolher para você.
O seu namorado que não é da igreja vai escolher para você, a sua família vai escolher para você, a mídia vai escolher para você, talvez tudo vai escolher, e aí você é alguém que é levado de um lado para outro, porque você não tomou decisão sobre quais são os seus valores dentro da palavra de Deus. Você já não tomou decisão. É por isso que muitos de nós não conseguimos nem ter uma frequência. Tem gente que vai fazer bolo de aniversário, aí quando completar 5 domingos seguidos que está vindo à noite, de tão difícil que é. Vai chamar o povo, tem que fazer dar uma festa, vai lá, parabéns, conseguimos. E eu estou falando de algo que não é para chatear você, mas porque nós vamos nos enganando. E eu tenho certeza que você é alguém que os seus valores foram vendidos, e qualquer motivo é motivo para você não fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. E aí nós falamos, querido, por que você não avança? Não, porque eu tenho isso. Porque eu não pude vir por isso. Mas essa não é a realidade, você está se auto-enganando. Você talvez sabe que essa não é a realidade. Você sabe que você não avança, você não se envolve, porque você não quer, porque você está amarrado. Sabe qual que é a palavra nisso? Arrependimento. Diga arrependimento. Olha o que o Senhor está falando para nós, queridos, é uma palavra tão séria. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Será que Deus está preocupado em campanha de 7 semanas? E isso não quer dizer que é isto ou aquilo, é isto e aquilo. Se sacrificar, ofertar, mas tem muita gente que está fazendo um monte de coisa para Deus, mas não está obedecendo. Não obedece. Talvez nas coisas simples, Deus continua. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria, diz o Senhor. Deus tem a misericórdia. Repita comigo: a obediência é melhor do que o sacrifício. Você quer sacrificar diante de Deus, irmão? Diga amém. Obedece em nome de Jesus. Perdoa, talvez seu marido, sua esposa, perdoa o seu cunhado, sua sogra, seu cunhado pediu dinheiro, faz mais de 5 anos que ele não paga você, libera e não vai pagar, saiba disso. Ele não vai, não adianta 5, Deus fala, vai em paz, está paga a dívida em nome de Jesus. Eu te perdoo. Que aí você fica assim nesse negócio, não vai. É o caso da sogra, você não vai porque você vai encontrar ele lá. Aí você fala, não vou. Caso você festa de família, você corta caminho, você só vai quando ele viajou. Perdoa. A gente está brincando de coisas sérias. Perdoa. Tome decisão. Terceiro, sabe qual que é o terceiro penúltimo? Não se esqueça que a desobediência custa caro. Não se esqueça, vamos falar isso? Custa caro, gente. Irmãos, vamos pensar aqui, que a verdade é que viver em desobediência sempre leva a gente a crises. E é óbvio que existem crises que Deus usa para nos amadurecer, Deus usa para trabalhar no nosso caráter, mas quando estamos andando com Deus, as crises nos levam para cima no sentido que melhoramos e os problemas são outros novos, mas há muitos de nós que os problemas são os mesmos. Faz 10 anos você está tomando bomba, e é igual videogame, para passar de fase você tem que ganhar, você tem que ser aprovado, amém? Você fala, mas meu Deus, meu problema é só esse. Você tem que ganhar, irmão. Você tem que ir para uma nova fase diante de Deus, falar Espírito Santo, porque o problema não é que Deus não gosta de mim, e não é a legião de potestades, a palavra se chama obediência. Dizer, Deus, eu me quebrando, importa que o Senhor cresça. E sabe qual que é a palavra, gente, que se chama para... talvez fale, pastor, mas é tão simples assim. Se chama cruz de Jesus. Você precisa ser crucificado. Você está com um problema no casamento? Eu sei que não é simples, é coisa séria, é coisa muito séria casamento, mas às vezes se resolve com uma cruz, onde talvez o marido vai para a cruz e se diz, eu estou crucificado, e aonde a esposa diz, eu não vivo mais, mas o Senhor vive em mim. Importa que Ele cresça e que eu diminua, porque muitas vezes há muito eu no nosso meio. Talvez o seu problema no trabalho não é o patrão, é a cruz. É a cruz. Você precisa ser crucificado. E muitas vezes quando a gente está fora da vontade de Deus seguidamente, talvez as coisas não dão errado nisso. Tem muita gente que usa a graça e fala, está tudo bem, eu estou sendo abençoado, eu tenho carro novo, viagem de férias, e Deus está aí. Irmão, uma hora ou outra, nem que seja lá na frente, a desobediência tem um preço. Haverá um preço alto, caríssimo sobre a sua vida, ou até mesmo sobre os seus filhos. Não adianta. Não é questão, a graça não é barata. Existe uma lei da semeadura, e Deus, Ele corrige, porque a palavra de Deus vai dizendo isso que vai aparecer na tela. Sabe o que vai aparecer aqui? O pecado gera morte. Você pode falar, o pecado gera morte? Talvez não é morte física, para muitos casos sim, mas é a morte de uma consciência que não experimenta mais Deus,
de uma consciência que não é plena, que está constantemente amarrado. Você é crente, você está no culto, mas parece que você está numa cela, num cativeiro, num calabouço, morreu, tragédia espiritual, e parece que nunca você consegue romper, por causa da desobediência. É só você olhar na vida do povo de Israel. A vida do povo de Israel é assim, esse texto, o povo duro. Deus falou, obedece, ouve a palavra de Jeremias, e o povo, naquele negócio, foi para o cativeiro, anos e anos, um povo estranho, longe da sua pátria, longe da prosperidade, porque o pecado sempre gera consequência. Você pode falar, o pecado sempre gera consequência? Se você abre a história de Davi, o único homem na Bíblia chamado um homem segundo o coração de Deus, ele peca com Batseba. Deus olha para ele e fala, olha, você não morrerá, essa é a graça. Ele continua, Deus o restaura, mas há muitas consequências na sua família quando você abre as escrituras. O seu filho Amnon, ele comete um incesto com a sua filha, com a sua irmã, chamada Tamar. É algo que é um escândalo no palácio, e aí ele tapa os olhos por causa da culpa, e por sua vez, Absalão tem ódio talvez do seu irmão Amnon, e mata Amnon. Absalão faz um motim, e possui todas as mulheres de Davi. Consequência da desobediência. A desobediência custa caro. Diga-se, a desobediência custa caro. É por isso que aí a palavra que está no versículo 16 e 17, Deus olhou e falou, os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que seu antepassado lhes deu, mas esse povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram, chamei-os, mas não me responderam. E aí talvez você diz, pastor, qual é o caminho? Deus é o Deus da segunda chance, amém? Deus é um Deus que sempre quando alguém diz, eu quero voltar, Ele recebe você de braços abertos. O Deus que talvez você pode, nunca é, talvez tarde demais. Essa é a noite que Deus está convidando você a fazer meia volta, talvez a mudança, porque a verdade é que cada vez que você desobedece, o poder e a presença do pecado vai crescendo. E aí algumas coisas que antes eram fáceis para você, por causa das derrotas constantes, isso vai virando uma tendência tão destrutiva, e no início, esse pecado é fácil de parar, e é por isso que você fala, na hora que eu quiser eu paro, pastor, na hora que eu quiser eu não bebo, na hora que eu quiser eu não faço isso, na hora que eu quiser eu digo não, mas conforme o pecado vai dominando, nos últimos estágios você mal pode dizer não. Você nem consegue resistir mais. É como cordas de cadeias. E é por isso que a Bíblia vai falando que não devemos cair nas garras do pecado. Vença o pecado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque isso tira a paz. E essa é a maior tragédia. Em nome de Jesus. Você pode dizer, Deus tenha misericórdia. A morte vai se espalhando como um câncer. Talvez você seja alguém que está vivendo isso. Deus te convida a se arrepender no altar dele e falar, Deus, eu nem senti, eu sinto nada. Eu estou duro, eu estou frio, a palavra não toca, mas eu entendo na minha mente, e eu peço ao Senhor que o Senhor derrame chuva sobre a terra seca. Hoje eu sou essa terra que está seca em nome de Jesus. Em último lugar, sabe qual que é o último conceito da palavra de Deus? Esse que vai aparecer aqui. Quando obedecemos, Deus realiza grandes coisas. Você pode dizer amém? Amém. Vamos falar isso todos juntos? Amém, porque Deus honra a obediência, queridos. Deus honra aqueles que obedecem, Deus abençoa aqueles que obedecem, e Ele olha para o povo de Israel e fala, eu estou apresentando um modelo, que é os recabitas. Olhe para esse povo que teria tudo para dizer não, eles são modelos daquilo que tem que ser feito, vocês podem imitá-los, e a obediência gera bênção. Diga, a obediência gera bênção. Agora deixa eu abrir um parênteses, enquanto o Evinho vai chegando aqui. Você não pode obedecer enquanto você achar que a obediência é algo legal. Existe a obediência legal e a obediência graciosa, e eu quero explicar. A obediência legal é aquela que você vai sair daqui tentando obedecer na sua mão e diz, eu não vou pecar, eu vou tentar, e você não consegue. Há muita gente falando, eu não consigo, diz, não, eu não consigo vencer, e agora, o que será de mim? É obediência legal. Agora, a obediência graciosa é aquela que é fruto, é uma manifestação externa do seu amor a Deus. Você obedece, não é porque você ouviu o que tem que fazer, porque se você não amar ao Senhor, você não vai conseguir dizer não para o pecado, querido. Essa é a religião. A religião diz que você consegue chegar a Deus se reformando, talvez dizendo, olha, obedeça, faça boas obras, mas a palavra de Deus diz que isso não é possível, que nós falhamos.
E a palavra vai dizer em Tiago, se a gente peca num ponto, a gente já quebrou toda a lei, ou seja, já era, o resultado é morte, porque quando você quebra a lei, o que espera que aconteça? Qual é a palavra? Punição. Se quebrou a lei, tem uma consequência. A Bíblia diz isso, mas Jesus nos ama tanto, que enviou o seu Filho. E a obediência graciosa, sabe qual é? É aquela que Deus está avaliando você de acordo com o seu coração, que tem um desejo profundo de obedecer. Ele olha para mim e fala: olha, meu filho, você está falhando no diário, você está tropeçando, mas eu vejo que você é alguém que profundamente tem um desejo de me obedecer. Ricardo, com todos os seus defeitos, você tem um coração que é tendente a me obedecer. Você possui um espírito que é submisso, que deseja se submeter ao meu senhorio, mesmo quando você fala com frequência. E eu considero isso, eu amo. Por isso, Ele não espera a perfeição absoluta de você que está aqui. Essa palavra de obediência, Ele não diz que você está perdido porque falhou, mas Ele olha para você e Ele começa a olhar o fruto do teu coração. E se é um coração que flui obediência aos líderes, a Deus, a palavra, ao desejo de acertar, de dizer: Deus, eu estou em pecado, mas eu amo o Senhor, não quero continuar no pecado, eu quero acertar. Deus, eu preciso do Teu Espírito Santo. E a Bíblia vai dizendo algo tão poderoso, sabe qual é? É esse: quem tem os meus mandamentos e desobedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Aplauda o Senhor por essa palavra. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sabe o que essa palavra está falando para você? Que quando você obedecer, Deus vai usar a sua vida poderosamente. Cada vez que você ouve uma orientação e diz: Deus, eu vou fazer, Deus vai te revelar coisas novas e Ele vai poder te usar para grandes coisas. Mas você precisa obedecer aquilo que Ele já revelou, que você sabe que você tem que fazer hoje. E aí Ele vai dizendo: olha, quem tem meus mandamentos e obedece é o que me ama. Quem me ama não é aquele que chora no louvor, isso tem parte. Não é aquele que está à vontade de pular e dançar. É aquele que obedece ao Senhor. E aí Ele diz: olha, se você me obedece, você será amado pelo meu Pai, e eu também vou te amar, e eu vou me revelar a você. Haverá revelação, unção, graça, voz de Deus, plenitude e bênção de obediência sobre todas as áreas da sua vida, nas finanças, na família, nos filhos, e em tudo que você colocar as mãos, vai ser abençoado, como ouvimos nessa manhã no culto lá. Tudo que fizermos, por todos os lados, as bênçãos vão perseguir e correr atrás de você. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Diga glória a Deus. Agora olha aqui, querido, obediência gera bênção, mas obediência mostra o que você crê a respeito de Deus. Quantos creem em Deus, digam amém? Amém. A obediência é um momento de crise para mim e para você. Fala para quem está do seu lado: obediência é um momento de crise. Sabe por quê? Na verdade determina, naquele momento de obediência, se você vai experimentar o poder de Deus ou não. É sim ou não. Quando você obedece, se você for obediente, Deus fará grandes coisas que você não nem imagina. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que Ele tem. Diga glórias ao Senhor. Aí sabe qual é o resultado para fechar isso aqui, ó? Porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são. Se está pesado para você, querido, você não descobriu o caminho do amor e da adoração ainda. Se ser crente para você é um fardo tremendo, é porque você não entendeu ainda. Obedecer aos mandamentos de Deus não são pesados quando nós o amamos, quando nós bendizemos, e tudo isso tem a ver baseado no amor e na amizade. Sabe qual é o resultado? Bênção sem medida. Sabe qual é o fechamento dessa palavra? Deus faz uma promessa lá para esse povo maravilhoso. Não está aqui no texto, não coloquei aqui. Coloquei antes de fechar. Vamos ler essa frase? Mostra lá mais uma vez. Você deseja obedecer ao Senhor acima de todas as coisas? Você deseja falar: Deus, eu quero ser um discípulo que obedece? Aí ele termina a palavra dizendo: Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido àquele que ordenou o seu antepassado Jonadab, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: jamais faltará Jonadab, filho de Recabe, um
um descendente que me sirva para todo sempre. Haverá alguém na sua casa que vai servir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus abençoa aqueles que são obedientes. Baixe sua cabeça enquanto a banda chega aqui. Aleluia. Sabe qual é a grande verdade da história dos recabitas? Eu queria que você orasse. Eu quero terminar orando com você. É que Deus sempre honra aqueles que obedecem. Sabe qual que é a recompensa, queridos? Vai ouvindo o que eu estou falando, não desliga, que a unção de Deus pode estar para cair na sua vida nessa última palavra. A recompensa é uma alegria indivisível, eterna e plena. E é por isso que Deus diz: olha, eu me lembrarei dos recabitas até o fim, e não vai faltar descendentes deles diante de mim. Deus está falando: eu vou me lembrar da sua casa, querido. Eu vou me lembrar de você, dos seus filhos. Eu me lembro, eu prospero, e eu vou derramar sobre você minhas bênçãos, a minha unção, em nome de Jesus. Vai orando ao Senhor enquanto eu quero fazer esse desafio. Sabe por que tudo isso é possível? Preste atenção. Não pecar é sempre melhor do que pecar. Dizer não ao pecado é infinitamente melhor, maravilhoso, pleno, mais gostoso do que pecar. Dizer não ao pecado é infinitamente superior do que pecar. É por isso que o Salmo 16, versículo 11 diz que Deus nos coloca num caminho de delícias e de alegria, a um caminho de plenitude. Há sempre maiores recompensas em não pecar e dizer sim para Deus e não para o pecado, em nome de Jesus. Quando a banda vai chegando, eu quero fazer 2 desafios para você. Vai orando, querido.